Imagine viver de forma inabalável, como se o caos ao seu redor fosse apenas um pano de fundo distante, enquanto você permanece sereno e centrado. Sem se deixar afetar pelas críticas, pelos contratempos ou pelos desafios diários que muitas vezes tiram nossa paz. Embora isso pareça impossível, os estoicos encontraram um caminho para essa tranquilidade inabalável. Eles ensinaram que, ao focarmos apenas no que podemos controlar, que são nossas ações, nossos pensamentos e nossas reações, criamos uma barreira mental que nos protege de tudo o que está fora do nosso alcance. Hoje, vamos mergulhar nessa filosofia, para aprender como você pode desenvolver essa mentalidade de ferro, e fazer com que nada, nem ninguém, possa te atingir. Vamos começar falando sobre o que é a mentalidade estoica. A mentalidade estoica muitas vezes é mal compreendida. Não se trata de suprimir suas emoções ou de ser uma pessoa fria e insensível ao que acontece ao seu redor. Na verdade, os estoicos entendiam a profundidade das emoções humanas e sabiam que é impossível não senti-las. O verdadeiro poder do estoicismo está em não permitir que essas emoções assumam o controle. Não é sobre evitar o que sentimos, mas sobre ter domínio sobre nossas reações. Em vez de sermos jogados de um lado para o outro pelas circunstâncias da vida, a prática estoica nos ensina a cultivar uma presença mental que nos permite agir com equilíbrio, independentemente da situação. Grandes filósofos estoicos como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, viveram vidas repletas de desafios, muitas vezes em situações de grande adversidade. Marco Aurélio, por exemplo, governou um império em tempos de guerra e peste. No entanto, ele encontrou serenidade e clareza em meio ao caos, escrevendo suas reflexões sobre como a chave para o equilíbrio não está em tentar controlar o mundo exterior, mas em controlar a si mesmo. Epicteto, que começou sua vida como escravo, ensinava que não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos sempre escolher como interpretar e reagir às situações. Isso nos dá uma liberdade interna que ninguém pode tirar. Quando aceitamos que o que acontece ao nosso redor está fora do nosso controle, começamos a mudar nossa mentalidade. Isso nos libera do peso de tentar mudar o incontrolável e nos dá a oportunidade de focar no que realmente importa, que são nossas atitudes e nossas ações. Com isso, não estamos negando o impacto das dificuldades, mas, em vez disso, estamos nos fortalecendo para lidar com elas de forma mais eficiente. Essa é a verdadeira essência do estoicismo, não ser insensível, mas sim inabalável. É sobre encontrar poder e tranquilidade em um mundo que muitas vezes parece caótico e fora de controle. Entendido um pouco da mentalidade estoica, vamos entender a lógica estoica de focar no controle interno. A chave para desenvolver uma mentalidade estoica está em uma distinção simples, mas poderosa, que é entender o que podemos controlar e o que está fora do nosso controle. Esse tópico você pode perceber em vários ensinamentos, e parece até repetitivo, mas é porque o entendimento basilar de uma pessoa, que não deixa se levar pelas emoções, é essa clareza entre o que pode controlar e o que não pode. Muitas vezes, somos consumidos por preocupações e frustrações que não podemos mudar, como as atitudes de outras pessoas, eventos imprevistos ou até mesmo questões do passado. No entanto, quando começamos a separar claramente o que é de nossa responsabilidade e o que não é, um grande peso é retirado de nossos ombros. Essa prática nos permite focar no que realmente está ao nosso alcance, como nossas ações, pensamentos e respostas, e isso cria um senso de paz mesmo em meio ao caos. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, ensinava que não são os eventos em si que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre eles. Quando enfrentamos um desafio, nossa primeira reação geralmente é emocional, mas essa emoção nasce de como interpretamos a situação, e não da situação em si. Por exemplo, ser criticado no trabalho pode ser visto como uma ofensa ou uma oportunidade de crescimento, dependendo de como escolhemos reagir. A liberdade estoica reside exatamente nisso. Podemos não controlar os eventos externos, mas temos completo poder sobre o significado que damos a eles. Essa simples distinção nos dá uma imensa vantagem em situações de estresse e adversidade. Ao reconhecer o que está fora de nosso controle, deixamos de desperdiçar energia tentando mudar o imutável. Em vez disso, redirecionamos nossa força para o que podemos influenciar, cursam nossas decisões e nossa postura. Esse foco nos ajuda a manter a calma, não por ser indiferente às dificuldades, mas por entender que a verdadeira força está em como escolhemos responder.
A partir desse entendimento, podemos viver com mais serenidade e propósito, independentemente das circunstâncias externas. Um bom exemplo dessa situação de controle é como Marco Aurélio enfrentou as dificuldades na sua época. Marco Aurélio, o grande imperador romano e um dos mais influentes filósofos estoicos, viveu em um dos períodos mais turbulentos da história de Roma. Durante seu reinado, ele enfrentou uma série de crises que teriam quebrado muitos líderes. Havia pragas devastadoras que dizimavam a população, guerras contínuas nas fronteiras e traições políticas que minavam sua confiança nas pessoas ao seu redor. No entanto, em meio a todo esse caos, Marco Aurélio manteve uma serenidade que surpreende até hoje. Como ele conseguiu isso? Se concentrando no que estava ao seu alcance, suas atitudes, seus pensamentos e suas ações. E não se deixando dominar pelo que estava fora de seu controle. A prática estoica de Marco Aurélio se reflete em seu famoso livro Meditações, onde ele frequentemente se lembrava da importância de controlar apenas aquilo que dependia dele. Inclusive, deixei o link do livro aqui na descrição do vídeo. Ele sabia que não podia impedir as guerras ou as traições, mas podia decidir como enfrentaria esses desafios. Ele podia escolher agir com justiça, sabedoria e compaixão, mesmo quando o mundo ao seu redor parecia desmoronar. Ao manter esse foco, ele não se deixava consumir pelo medo ou pela raiva. Sua mente permanecia ancorada naquilo que ele podia controlar, e isso lhe dava uma clareza e força que lhe permitiam governar com sabedoria em tempos de crise. Esse exemplo nos ensina que, assim como Marco Aurélio, também podemos encontrar serenidade em meio ao caos de nossas próprias vidas. As circunstâncias externas podem estar fora do nosso controle, mas sempre temos o poder de decidir como vamos reagir a elas. Ao cultivar uma mentalidade focada no que podemos influenciar, que são nossos pensamentos e ações, nos tornamos menos vulneráveis ao estresse e à ansiedade. Não é que os desafios desapareçam, mas nossa capacidade de enfrentá-los de maneira tranquila e firme se fortalece. Agora, vamos passar para uma prática comum no estoicismo, que te ajudará a formar a tua mentalidade estoica de ferro. Essa técnica é a técnica da previsão negativa. Uma das práticas mais poderosas e intrigantes do estoicismo é a previsão negativa ou premeditatio malorum. À primeira vista, pode parecer uma abordagem pessimista, que seria imaginar os piores cenários possíveis. No entanto, essa prática não é feita para criar ansiedade ou preocupação. Ao contrário, é um exercício de preparação mental, onde você antecipa possíveis dificuldades e visualiza os desafios antes que eles aconteçam. O objetivo não é se apegar a esses cenários negativos, mas sim estar mentalmente pronto para qualquer eventualidade, criando uma fortaleza interna que lhe permite enfrentar o inesperado com serenidade. Quando você se permite contemplar esses piores cenários, algo interessante acontece. O medo começa a perder sua força. Epicteto e Sêneca, grandes estoicos, recomendavam esse exercício porque sabiam que o desconhecido e o inesperado são as maiores fontes de ansiedade. Ao prever mentalmente um contratempo ou uma perda, você começa a aceitar a possibilidade disso acontecer, e, com essa aceitação, vem uma tranquilidade inesperada. Se o pior cenário se concretizar, você já está preparado, pois sua mente já esteve lá antes. Se não acontecer, você pode se considerar ainda mais fortalecido e grato pelo resultado positivo. A previsão negativa não é sobre atrair coisas ruins, mas sobre condicionar sua mente a ser resiliente, independentemente das circunstâncias. Ao se treinar para lidar com o que há de pior, você descobre que é capaz de suportar muito mais do que imaginava. Isso não significa viver com um senso de fatalismo, mas sim viver com a certeza de que, aconteça o que acontecer, você estará preparado para enfrentar. Ao praticar a previsão negativa, você desenvolve uma mentalidade estoica de ferro, que não se abala com o inesperado, porque já visualizou, aceitou e se preparou para todas as possibilidades. Nada melhor do que a prática para podermos internalizar os conhecimentos, então vamos fazer um exercício simples. Cultivando a mentalidade estoica de ferro. Agora que você compreende os princípios básicos do estoicismo, vamos colocar essa filosofia em prática com esse exercício, para começar a cultivar uma mentalidade de ferro. Feche os olhos e comece respirando profundamente. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões, trazendo uma sensação de calma e presença. Enquanto você continua respirando,
Pense em algo que está te incomodando, seja uma situação específica, uma preocupação ou até uma pessoa. Deixe essa questão surgir em sua mente, mas, em vez de reagir emocionalmente, faça uma pausa. Agora, com essa questão em mente, pergunte a si mesmo: isso está sob o meu controle? Se a resposta for não, aceite esse fato. Entenda que se está fora do seu controle, não há nada que você possa fazer para mudar a situação, e, portanto, não faz sentido se prender a ela. Esse ato de deixar ir não é indiferença, mas uma libertação. Ao soltar o que não pode ser controlado, você está se libertando da ansiedade e do estresse que isso causa, redirecionando sua energia para onde ela realmente pode fazer a diferença. Se a resposta for sim, se há algo que você pode fazer em relação à situação, decida como vai agir, mas sem se estressar. Foque no que está ao seu alcance, nas ações que você pode tomar agora para mudar ou melhorar a situação. Ao fazer isso de forma calma e centrada, você já está dando o primeiro passo para construir uma mente inabalável. Esse simples exercício de separação entre o que está e o que não está sob o seu controle é um pilar do estoicismo e, com a prática diária, você perceberá que muito do que te incomoda hoje perderá o poder de te afetar. Tenho certeza que se fizer essa prática para refletir sobre os seus problemas, você vai ter um ganho absurdo de controle emocional. Agora, outro ponto relevante é entender que a força vem da simplicidade. Esse é um tema que os estoicos acreditavam que a verdadeira força não vem de complicar a vida, mas de simplificá-la. Em um mundo cheio de distrações, informações e demandas, muitas vezes nos sentimos sobrecarregados, como se estivéssemos correndo atrás de tudo ao mesmo tempo, sem realmente avançar. Para os estoicos, a chave para superar esse sentimento é o foco no essencial. Quando você dedica sua energia e atenção ao que realmente importa e elimina o ruído externo, as preocupações irrelevantes, os medos infundados, as opiniões alheias, sua mente se torna mais clara e forte. A simplicidade não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Simplificar a vida significa identificar o que é verdadeiramente significativo, para você concentrar seus esforços nisso. Os estoicos defendiam uma vida vivida com propósito, onde o supérfluo não tem espaço para distraí-lo do que é essencial. Eles entendiam que a complexidade pode gerar confusão, estresse e perda de foco. Em vez de buscar respostas complicadas para cada problema, a filosofia estoica nos ensina a agir com clareza, baseando nossas ações em princípios simples, como a virtude, a justiça, a coragem e a sabedoria. Isso cria uma fundação sólida que nos permite enfrentar qualquer desafio com serenidade. Não precisamos de soluções complexas para viver bem. Precisamos de disciplina. Disciplina para cortar o que é desnecessário, para não nos deixarmos levar pelo barulho do mundo externo e para manter a serenidade diante das adversidades. Essa abordagem prática e focada é o que fortalece a mente estoica. Ao reduzir a vida ao que realmente importa, você descobrirá que há mais tempo, mais clareza e mais espaço para crescer. A simplicidade é, na verdade, um caminho direto para a força interior, onde a serenidade e o controle nascem de escolhas conscientes e claras. Tudo bem, entendido cada etapa. Como você pode aplicar isso no seu dia? Vamos lá. A partir deste momento, cada vez que algo tentar te abalar, seja uma crítica, um contratempo ou um desafio inesperado, lembre-se: nada pode realmente te atingir, a menos que você permita. O estoicismo não prega a negação das emoções, mas sim o domínio sobre como reagimos a elas. Quando você reconhece que tem o poder de escolher sua resposta diante das adversidades, uma grande liberdade surge. Não se trata de ser insensível ou de não sentir, mas de saber que a verdadeira força reside na sua capacidade de controlar suas reações, mesmo quando tudo ao seu redor está fora de controle. Cultivar essa mentalidade de ferro não acontece de um dia para o outro. É um processo diário, que exige prática constante. Cada situação difícil é uma oportunidade para você reforçar esse autocontrole, para aprender a não reagir impulsivamente. Quando uma situação tenta te tirar do sério, lembre-se de que você está no comando das suas emoções. Com o tempo, ao aplicar essa prática repetidamente, você perceberá que o que antes parecia esmagador, agora simplesmente não tem o mesmo impacto. As situações que costumavam te abalar vão parecer mais leves, porque sua mente estará mais forte e treinada para não se deixar abater.
Esse é o verdadeiro poder da filosofia estoica. Não se trata de evitar os altos e baixos da vida, mas de se tornar inabalável diante deles. A cada novo desafio, você reforça sua capacidade de manter a calma, de escolher suas reações conscientemente, e de se lembrar de que a força está dentro de você. O que antes te afetava, agora passa despercebido, e você se torna mais centrado, mais forte e mais preparado para lidar com o que vier. Com o tempo, essa mentalidade se tornará natural, e o que antes te preocupava ou estressava se tornará irrelevante. Se você gostou dessas lições estoicas e quer continuar cultivando uma mentalidade de ferro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E lembre-se, a força interior vem da prática diária. Compartilhe nos comentários como você aplica o estoicismo na sua vida. Te vejo no próximo vídeo.